Modalidades para construir. Quais as modalidades que tem no mercado e qual a modalidade que mais enquadra para você que quer construir? Vai ser o assunto dos próximos vídeos que eu vou estar gravando para você entender um pouco mais dessa gama de modalidades que existe para construir. Hoje nós vamos falar da modalidade que o cliente ele é o próprio mestre de obra. Como assim? Ele é o mestre de obra? Ele é só um cliente ou ele é o mestre de obra? Não, é aquele cliente que se acha o mestre de obra, que ele acha que ele entende tudo, às vezes ele já fez uma obra, 2 obras, 3 obras, já fez casa para a família, e ele acha que ele é o sabe tudo, que ele é o expert, e ele quer contratar um pedreiro, ele sai contratando, ele fala, você é pedreiro? Então vem trabalhar para mim, e ele mesmo que vai citar as ordens ali da sua casa. Pode ter projeto ou não, aí vai de cada cliente, como é que ele estruturou ali essa obra. Aí ele contrata servente, contrata o armador, contrata o eletricista, contrata o pessoal da hidráulica, e ele vem contratando todo mundo, e ele é o gerente ali do todo canteiro de obra. Aí ele vai buscar um mestre de obra, que se fala que é o mestre de obra, porque às vezes ele não vai conhecer, não vai ter já ali a caminhada desse mestre de obra, e ele mesmo vai ser o executor da obra, que ele vai fazer o acompanhamento. O mestre de obra vai tomar conta e o próprio cliente que vai ser o engenheiro da obra. Então essa é a modalidade. Para que ela serve? O intuito do cliente para fazer essa modalidade. Ou ele é o cara que quer dominar todas as coisas e não quer abrir mão de como deveria ser a obra, então ele quer citar as regras e vai falar, é do meu jeito e eu não quero saber. Ok. Ou ele também está com pouco dinheiro e realmente ele quer falar, não, então se eu contratar um empreiteiro, o empreiteiro vai colocar a equipe dele aqui para construir minha casa, mas realmente vai ter que pagar o empreiteiro porque ele já tem essas equipes formadas, já tem ali um método construtivo, mas realmente esse empreiteiro ele tem o seu ganho, ou se é empresa ou não, ou se ele é um MEI, independente de qual seja, mas ele não vai poder pagar porque ele não está com condições no momento. Ele mesmo vai ter que contratar essas equipes esporádicas para ele fazer esse acompanhamento. Então tem o cliente que sabe tudo e tem realmente aquele que não está com dinheiro para pagar alguém para gerenciar para ele, e ele mesmo vai ter que ficar presente no dia a dia para que ele possa construir a sua própria obra. Aí ele vai ter que contar com a experiência do pedreiro, com a experiência do servente, do armador, do eletricista e ficar ali na mão desses profissionais. Ou ele é aquele cliente que eu chamo de cliente avarento. O que é o cliente avarento? É o cliente que acha que só ele tem que ganhar. Se ele contratar um empreiteiro, se ele contratar uma construtora, ele vai estar dando dinheiro para os outros, para a empresa, vai estar dando dinheiro para certas pessoas, e ele acha que se ele estiver pagando a mais, ele está tirando o dinheiro do bolso dele. Ele não consegue enxergar valor no trabalho dos outros. Tanto do pedreiro, ele vai querer contratar o mais barato da categoria, o servente, ele vai querer pichinchar, que são pessoas, às vezes, da classe mais baixa, e mesmo assim ele vai querer pichinchar o máximo possível, porque ele acha que quando alguém está ganhando, alguém está perdendo. E ele acha que a casa dele tem que ficar a obra mais barata de todas, e ele vai buscar o material mais em conta de tudo, mesmo com a qualidade inferior, porque isso é uma mentalidade escassa que ele tem. Ele acha que o profissional mais caro, ele não é o profissional melhor, ele acha que simplesmente ele é o profissional que está ganhando mais, que é mais ambicioso, que quer ganhar mais dinheiro, e ele acha que ele pagando mais, ele vai estar dando dinheiro para essa pessoa. Ele não consegue enxergar o valor de uma mão de obra diferente e uma mão de obra que realmente é uma mão de obra qualificada. Ele não consegue ter esse discernimento, ele acha que todo mundo é igual, só um que ganha mais dinheiro e o outro ganha menos dinheiro. Então a gente chama esse cliente do cliente avarento. Ele não consegue entender o que é uma administrativo de uma obra, de uma construtora, os gastos que ela tem, não consegue enxergar uma estrutura de uma empresa ou do empreiteiro, e ele mesmo quer contratar o servente, o pedreiro, o armador, quem seja ali para executar a sua casa, mas economizando o máximo, porque ele não consegue entender esse valor da gestão, de uma administração, de uma empresa, de uma estrutura de uma empresa. Quais os riscos você vai correr fazendo esse tipo de contratação? Primeiro que esse tipo de mão de obra, de contratação, a maioria das vezes ela é informal. E os funcionários, às vezes o pedreiro, o servente, que ele contratar, não vai ter uma carteira assinada, não vai ter
ali um parâmetro dentro das leis trabalhistas. Então ele vai estar correndo esse risco, porque às vezes a obra vai durar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, independente do tamanho. Então esses funcionários vão estar trabalhando no informal. E quais os riscos que esses funcionários trabalhando informal pode trazer? Risco, Deus o livre guarde, de acidente no trabalho, de até mesmo depois no final procurar seus direitos, porque vão estar fora dos seus direitos, mesmo que a combina seja acordada ali verbalmente de que não teria, tudo que é totalmente informal diante do Ministério do Trabalho. Então ele pode sofrer as consequências de processos, porque um funcionário, quando ele trabalha para alguém, ele tem até 2 anos realmente ali guardado por aquele trabalho. Ele pode estar ali acionando advogado, quem seja, mesmo após os 2 anos. E ele consegue requerer seus direitos. Então esse risco, o cliente tem que estar ciente de que ele vai estar correndo. Pode ser uma economia que vai ser válida para ele, porque realmente os impostos, realmente o recolhimento de todas as taxas são onerosos. Então às vezes a pessoa quer correr disso para ficar mais barato, mas ele abraça toda essa responsabilidade para ele. Aí vai de avaliar cada um se é viável ou não. E os profissionais, geralmente, que ele consegue fazer essas contratações esporádicas, eu vou contratar um mestre de obra, vou contratar um pedreiro, vou contratar um servente. Ou seja, se esses serventes estão disponíveis, esses pessoais estão disponíveis na praça, pode ter certeza que eles não são de tão bons profissionais, porque profissional bom não fica sem serviço. Principalmente na área da construção, ou seja, a gente tem quase que às vezes buscar de outros amigos, e até pedir indicação de certos colegas para, finalizando o serviço, já manda para cá que eu estou esperando, que eu estou precisando. Então a gente mesmo tem até um pouco de receio aqui na construtora de contratar essas pessoas que batem na porta. Aí também tem risco de trabalhista, aí ele tem risco de acidente, tem risco de fiscalização, e por não conhecer essas pessoas, por não ter ali um acompanhamento direto, tem a índole também do próprio funcionário. Se ele não vai levar o que não é dele, isso o proprietário vai ficar ali o tempo inteiro no pé para ver se a pessoa está fazendo uma coisa de qualidade ou não, ou se está procrastinando em relação ao tempo, se está rendendo ou não o trabalho dele, porque às vezes a pessoa quer gerenciar a obra, mas ele não vai conseguir ficar 100% do tempo presente na obra, que ele vai ter que fazer as compras, vai ter que correr atrás de certos fechamentos de compra de materiais ou de outras contratações, fazer as reuniões dele, e a obra vai ficar sem ele total de tempo. Aí pode gerar realmente essa ociosidade na mão de obra, elevando um pouco o custo e correndo esses riscos que eu citei. Espero que vocês tenham entendido. Então essa economia não é devida realmente, certo? Espero que tenha ficado claro. E tem vários outros também que, se a gente for ponderar item por item, o vídeo vai ficando até muito longo, ok? Então muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não perca os próximos vídeos, que a gente vai continuar essa mesma linha de raciocínio. Obrigado a todos e até em breve.